Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV Ágape, a TV da nossa família. Estamos aí de nova cara, versão 2024. Hoje é o primeiro programa gravado aqui nos nossos estúdios, aqui na igreja. E que prazer estar chegando até você na sua casa, no seu trabalho. Não sei de onde você assiste, mas dá o like aí, compartilha, abra seu coração. O programa hoje está maravilhoso. Nós já vamos aí para o primeiro quadro, o nosso podcast. Vamos lá. Muito bom, meus irmãos. Estamos aqui no nosso quadro tão especial, o podcast Ágape, esse quadro que tem edificado as nossas vidas. E toda semana temos recebido aqui convidados especiais, cheios da presença de Deus. E hoje eu tenho a honra, tenho o privilégio de receber aqui o nosso irmão em Cristo, o pastor Eliesley. Essa bênção, esse companheiro de labuta. Pastorzão, boa noite, Pai do Senhor. Cumprimenta o pessoal aí para nós, por favor. Seja bem-vindo. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. É sempre alegria estar aqui com vocês, né, somando nesse podcast, né, aprendendo um pouquinho, falando um pouquinho do que Deus tem feito na igreja, né? E a labuta, pastor, tem anos, né? Verdade. Tá. Estamos juntos desde 2009 e o pastor Eliesley é figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Sempre quando vem aqui, nos edifica com seu conhecimento. E hoje nós iremos tratar um assunto bem legal, onde a gente ouve falar tanto que às vezes se toca nele, a gente se esquece da profundidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batismo. O pastor Eliesley, todos sabem, ele é o nosso professor aqui da classe de batismo. Pastorzão, quanto tempo mais ou menos que você já está à frente desse trabalho aí da classe de batismo? Pastor, a classe de batismo, a primeira professora, se eu não me lembro, foi a irmã Rose. Rose, né? irmã Você Rose. lembra? Um abração, irmã Rose. Rose, uma pessoa especial. Eu já ajudava ela, né, por conhecer. Eu lembro que ela, por um período de mudança, né, acho que teve uma Isso, hoje mudança. ela mora em São Paulo. Isso. Se eu não me engano, você pediu para mim assumir em 2013 para 2014. 10 aninhos, acho. Que aí foi logo depois a gente mudou para esse templo, não foi? 2014 nós mudamos para cá. Isso, 2013 para 2014. E desde então aí eu tô com o batismo, né, com a classe de batismo. E particularmente é uma classe que eu amo muito, É né? uma classe muito importante da igreja. A gente tem conseguido manter uma média de 3 a 4 por ano. Isso mesmo. A gente tem um objetivo meu particular, 3 ao ano, né? Como agora, mês de janeiro, né? A gente iniciou uma turma no dia 7 de janeiro, onde já tem 4 pessoas com a gente, mas logo deve ter mais pessoas. E, em média, pastor, assim, por ano a gente batiza de 500 a 60 pessoas aqui na sede, Meu Deus. fora as 50, outras né? igrejas, 50 a 60 pessoas, né? Tem sido uma bênção. E desde que eu assumi, a gente Fazendo tem quebrado. uma conta rápida aqui, dá umas 30 turmas, velho. Ah, pastor, dá mais. 3 por ano, 10 anos. Isso aí. mesmo. Deu Pastorzão, então vamos lá, meu irmão. Para o pessoal que nos assiste aí, por que a pessoa tem que se batizar? Às vezes a pessoa, mas por que fala de batismo? Por que eu tenho que batizar? Aí eu vou apertar com outra perguntinha aqui. Mas tem outros que falam, mas eu já fui batizado quando... Então, explica para nós aí essas duas perguntas. Primeiro, por que a pessoa deve se batizar? E depois, quando você responder, fala um pouquinho sobre o batismo de criança, né? Que se a gente vale, não vale, como que a gente trabalha em cima disso. Pode ficar bem à vontade. Essa é a pergunta, pastor, que eu mais escuto. Eu também, ainda mais pergunta... aqui, porque em Patrocínio, para quem não sabe, aqui é o berço da igreja presbiteriana. E um abração para os irmãos, eu tenho uma admiração, um carinho muito grande pelos presbiterianos. E aqui em Patrocínio tem muitos irmãos de lá, e lá eles batizam quando criança. E sendo que a gente que é batista não tem esse hábito, a gente respeita eles perfeitamente, aí alguns irmãos vêm para cá e faz essa pergunta, né? Isso mesmo. Mas vamos deixar essa para a segunda. Responde para a gente primeiro aí, por que a pessoa deve se batizar? Isso. Pastor, complementando, eu também que vim de uma raiz presbiteriana, verdade, né? Vim de uma raiz presbiteriana, né? Eu, quando assumi a classe de batismo, eu já quis quebrar esse primeiro... Porque muitas pessoas, elas não, às vezes, batizam sem conhecer ou sem compreender o que é o sentido do batismo. Isso aí. Né? Hoje, né, todas as pessoas têm uma informação do que é o batismo, a pessoa vai ali, faz uma pesquisa, mas no sentido real, o porquê que a gente batiza? É uma ordenância da parte de Jesus. Né? O ide do Senhor, que a gente vai encontrar ali
nos evangelhos, em Mateus 18, 19, ide, portanto, né? Então, há uma ordenância da parte de Jesus. Primeira coisa, por que nós devemos nos batizar? Porque a nossa base é Jesus. E Jesus, ele dá uma ordem para nós. Ide, portanto, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, primeira coisa, é uma ordem. Né? Eu sempre ilustro, pastor, na classe de batismo, nós que temos filhos, às vezes a gente pede um favor para o nosso filho. Ou vai lá e faz alguma coisa, limpa uma casa para mim. Então, hoje, os filhos obedientes, eles ordem. Então, da mesma forma, para resumir, para a gente quebrar esses tabus que existem, por que nós batizamos? Simples, uma ordenância da parte de Jesus Deus. falou, Pronto. falado. Pronto. Então, sem Jesus não existe o cristianismo. É verdade. Né? Sem Jesus, ele é nosso pilar, é o nosso exemplo. Ele se batizou, né? A gente vai ver em Até Mateus. ele próprio se batizou. Ele, que se a gente fosse olhar pela nossa lógica humana, não precisaria. É verdade. Né? Ali no deserto, se eu não me engano, em Mateus 13. Mateus 3, né? 3:13. Isso. Né? 3:13. Ele diz para que se cumpra as Escrituras. De Deus e as Escrituras. Né? Isso. Então, ele passou pelas águas, então, pela ordem, pelo nosso padrão de Jesus, né? Pela ordenança do Senhor, por isso que nós batizamos. E a outra pergunta... Essa aí aperta. Essa é chave. Eu também, quando eu conheci o Evangelho, eu fiz na Igreja Presbiteriana, né? Que a gente fala a profissão de fé. Isso. Né? Profissão de fé. Eu depois... vi do catolicismo o batismo isso também, criança, né? É um pouco diferente, porque lá a criança já é batizada, né? Ali com poucos dias de vida, né? E na igreja presbiteriana também, né? É batizada a criança, mas depois faz a profissão de fé, a gente passa por uma sabatina, né? E depois isso seria como se fosse uma confirmação do batismo. No catolicismo é chamado de crisma. Crisma. Isso. E da mesma forma na Igreja Católica, né? O batismo de criança, nós cremos que o batismo ele é o quê? Um arrependimento. Isso, pastor? Isso, um arrependimento. Isso. Então, é uma pergunta muito simples de responder. Por que não batizamos criança? Porque o que aquela criança teria para arrepender? Algumas pessoas usam o pecado original, né? O pecado de Adão e Eva, né? Mas nós que somos cristãos e entendemos a palavra, nós entendemos que em Jesus tudo se findou, né, pastor? Tudo foi quebrado e ali a aliança do Senhor, né? Então aqui nós já entendemos que nós batizamos porque é uma ordem da parte do papai, né? Da parte de Deus, e também nós não batizamos criança porque ali seria o arrependimento. Né? A criança não entende também, não entende. Como é que você vai perguntar? Você aceita Jesus? Ela não tem o entendimento. Eu tenho uma ilustração, pastor, eu sempre uso com as pessoas que vão batizar, porque muitas pessoas que vieram do catolicismo ou de outras igrejas que têm essa prática, mas por que eu vou batizar? Está anulando o meu batismo? Não. Eu falo, é a sua compreensão diante de Deus. É uma criança, se a gente pegar uma criança ali, como começa a andar, 9 meses, né? Hoje, mais ou menos, a meninada hoje está até mais esperta, precoce, né? 9 meses ele vai passar, começa a andar. Se eu falar para uma criança para ele colocar o dedo em uma tomada, o que ele vai fazer? Na hora ele vai colocar, ele pode vir até a óbito. Então, ele não tem compreensão do que é o arrependimento. Né? E rodapé, pastor, sempre quando vem um presbiteriano para cá, a gente respeita a decisão dele. Se ele falar que não quer batizar... Muito bem lembrado, pastor. A gente não a gente vai entende. Ser membro aqui, a gente que respeita muito bem isso, essa decisão a gente deles. entende e respeita isso, é uma coisa muito particular. De forma alguma anulando o outro batismo. Mas o que nós queremos na aula de batismo é que a pessoa venha ter compreensão do que é o arrependimento, né, o que é o batismo que a Bíblia revela para nós. Pastorzão, uma outra pergunta que a gente recebe também é: o batismo ele salva a pessoa? O que o senhor pode responder para a turma? E aí, se eu não for batizado, eu estou salvo? Como é que o batismo salva ou não salva? Pastor, essa é uma pergunta que eu respondo assim com um sorriso. Porque muitas pessoas acham que o batismo seria como se fosse da nossa época, uma alakazam, né? Que as pessoas vão ser transformadas. Já vi pessoas, eu perguntar por que você quer batizar? Não, eu já vi falar que o batismo, a gente fica até mais bonito. Então, eu não fui seria batizado, bom, não. Pastor, eu teria que mergulhar umas 2 vezes também. Eu tinha que batizar todo dia. Então, muitas pessoas têm uma compreensão errada do batismo. O batismo ele não salva, mas eu gosto da fala de Marcos, porque o ide do Senhor,
ele vai colocar uma palavrinha simples, mais chave. Aquele que crer e for batizado. Verdade. Né? O batismo ele não salva, o batismo é uma consequência, né? Ali onde nós assumimos perante toda uma sociedade a nossa posição de cristão, seguindo os passos de Jesus, mas ele testifica, ele qualifica Verdade. a sua salvação. Então, é aquele que crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, existe uma ordem. Nós cremos, a consequência é o batismo. Verdade. Né? Que ali nós assumimos uma posição, a posição do cristianismo perante as pessoas. A gente tem um exemplo clássico que a gente usa, é o ladrão da cruz, né, pastor? Pastor, tá aqui, eu já ia até tá, comentar pode já. ver, então. Pode né? não O vou queimar ladrão largada, é, não. e já está em casa. O ladrão na cruz é o símbolo marco, Máximo que a gente usa, porque né? a gente vê que ele não teve condições. Como que ele teria condições? Um zombou de Jesus e o outro entendeu e fala até da seguinte forma: ó, ele não merece, mas nós merecemos, né? E usa, o Senhor Jesus termina falando: hoje mesmo, né, estará no paraíso. comigo no Então, paraíso. a gente vê que a graça, a misericórdia, a graça naquele que é o instante, ele foi salvo. Então, o batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Agora, aquelas pessoas que têm condição, pastor, A é conversa já, diferente. porque já muda. que o ladrão da cruz, ele só não batizou porque não teve tempo. Ué. Imagina se ele É, fala: ô, pera um minutinho, eu me vou desce da batizar cruz aqui aqui, já não volto. tem Não, como. né? Não. Então, assim, a compreensão, né? Aquele que crer, né? E for Pastor, só uma batizado. perguntinha também, essa aqui não estava no script, vou até te dar uma apertadinha. Em relação que ao batismo, imersão ou aspersão? Explica um pouquinho a diferença aí. Pastor, se eu não me engano, a gente vai ver na Bíblia alguns outros batismos, né? A gente, em Atos 8, Atos 8, Atos o etíope 8, lá, né? o Eutíope, o Eunuco, Eunuco, né? E Filipe, eles vão chegar num ponto onde que há um milagre ali. Filipe, em outra área, o Senhor leva Filipe, né, para falar do amor de Deus. Se eu não me engano, ele está lendo o profeta Isaías. Isso, né? 53. E eu acho que o Eutíope e o Eunuco ali naquela hora, que são as mesmas pessoas, Sim. eles tiveram até uma conversa meio áspera, viu, pastor? Eu me ilustro assim. Sim. Porque Filipe chega para ele e fala: o que você está lendo? Ele fala: Você está entendendo? tá entendendo? Ué, não tem ninguém que me explica. Como é que eu vou entender? Né? Como é que eu vou entender? E ali há um diálogo com ele, chega um ponto e fala: ali há água. Isso. É lícido. Então, que quantidade de água que tinha? Né? Era um poço? A água estava limpa ou não? Tinha água. A Bíblia relata que tinha água. Então, nós, a gente sabe de algumas dificuldades que a gente tem, mas nós adotamos imersão. Eu até uso o exemplo de Jesus, lá diz assim: e Jesus, saindo da água, veio o Espírito Santo sobre ele. Claro que tem casos, vou dar um exemplo, alguém que já está de idade, alguém que está no hospital. Enfermo, Não isso. tem uma oportunidade de levar até um rio ou uma piscina. Igual o pessoal arruma uma confusão. Eu quero no rio. Pastor, eu já ouvi falar que tem que batizar no rio, porque a água é corrente, aí o rio vai levando o pecado. Pastor, vai levando o pecado da o senhor pessoa. falou, Tem uma me veio a barreira com lembrança. piscina. Me veio a lembrança, pastor, quando eu me batizei. E assim, aquela loucura de batizar, aquele anseio que a gente tem um ardor no nosso coração, né? O evangelista Demar me ensinou com excelência, mas eu creio que na hora que eu passei nas águas eu não tinha compreensão. Sabe qual que era a minha lógica? Eu queria levantar das águas, eu batizei num rio Espírito Santo, né? Eu queria levantar das águas, eu abri meu olho para ver se a água estava correndo, se Então, a minha compreensão na época era tão pouca. E no outro dia eu pequei. Sabe o que eu fiz? Fui procurar o pastor e pedir perdão, porque eu tinha pecado e agora eu estava imundo. E ele falou: você não entendeu nada. Não é isso, né? Então, tem muitas pessoas que ainda têm essa compreensão. Não é o rio, não é o é rio. Jesus, né, pastor? É a nossa atitude de crer no Senhor e Ele que nos faz merecedor daquilo, né, Batismo pastor? não quer dizer que agora você não vai pecar mais, não é isso. Você vai lutar. A gente luta contra o pecado. Eu sempre falo com as pessoas que o céu é lugar de pecadores, mas pecadores arrependidos. Eu costumo dizer que Jesus inaugura o paraíso, não é com religioso, Não. é com ladrão arrependido. Pastorzão, a gente estava com medo do tempo, o tempo já está indo embora. O papo é bom. A última que perguntinha, então, quem é que pode se batizar? A gente terminar esse bate-papo aqui. Pastor, quem pode se batizar? Todos aqueles que têm sede e querem conhecer o Senhor. Amém, graças a Deus. Tem um padrão? Eu sempre começa a fazer a aula de batismo, começa a congregar,
Porque se a gente for olhar pelo nosso coração e as nossas falhas, pastor, nós não nos aproximamos diante de Deus. Ah, tem padrões? Existem alguns padrões, mas nós começamos e depois nós olhamos que as nossas falhas, algo que a gente acha que separa de Deus, não, ela nos aproxima do Senhor. Então toda aquela pessoa que quer conhecer o Senhor, quer ter um contato maior, um relacionamento com o Senhor, pode se batizar. Deixa um convite aí pro pessoal, quais são os dias da aula, o horário, faz um convite, pessoal. Boa! Aqui fica o meu convite, né, para vocês que querem conhecer mais do Senhor, entender o princípio do batismo, a participar conosco a toda manhã, às 9 horas da manhã, aqui na escola, junto com a escola, todo domingo, né, na escola dominical, para estar participando conosco. A gente tem uma salinha ali e uma coisa, pastor, é uma aula aberta. É um bate-papo, né, Isso, pastor? é um bate-papo para interagir, quebrar esses tabus e mostrar que o Senhor Deus, Ele tem anseio por nós e servir ao Senhor não é difícil, é maravilhoso. Pastorzão, muito obrigado por esse trabalho tão lindo que você tem feito, por estar servindo a gente aqui na igreja, que Deus te recompense em dobro. Amém. Dá um pastor. abraço na Sara e nos meninos, você é Amém. um companheiro, um dos pilares aqui da igreja. Amém. Despede aí do pessoal para a gente terminar esse bate-papo. Amém. Pastor, eu só tenho a agradecer por essa confiança há anos da classe de batismo. Quero agradecer o pessoal aí que tirou esses minutos para nos ver. Deus abençoe vocês, tá? É um prazer e eu tenho certeza que logo vamos encontrar com vocês aí. Deus abençoe a todos. Amém. Pessoal, Amém. Fica aí conosco, tem muita coisa boa aqui na TV Ágape. Valeu, forte abraço. Pastor Eliezer é uma bênção. Aprendemos aí um pouco sobre batismo. E agora o Zilton, esse quadro dele aí nos ensinando como louvar ao Senhor, entendendo aquilo que a gente está cantando. A palavra está com você, Zilton. Bom, meus amigos, esse é o nosso primeiro Cantando a Palavra. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma canção que ela é um marco na nossa igreja. A canção O Carpinteiro, do pastor e cantor Alessandro Vilas Boas. Para quem não sabia, ele é pastor da igreja One em São Paulo. Hoje ele mora na Inglaterra. E essa música foi lançada no dia 28 de dezembro de 2018, o álbum conhecido como O Carpinteiro. Essa canção ela faz alusão a Jesus como o carpinteiro celeste, o Filho de Deus que veio construir uma habitação para o Pai. Então, por muitas das vezes, as pessoas têm tido dúvidas sobre essa canção, pela série de repetições e até também por não entender o contexto bíblico ao qual ela foi criada. Então, o jeito melhor de se entender como essa canção foi criada e desenvolvida é através de quem a fez. O próprio pastor, então, ele trouxe algumas revelações do que o gerou dentro da canção. Então, o primeiro fato que nós temos é que a letra ela é composta em momentos diferentes. Ela não vem de um acontecimento específico da palavra ao qual ele se desenrola através daquele lugar. Ele pegou algumas passagens e construiu uma história com uma narrativa que falava sobre alguém buscando a Deus, mas logo no final sobre Deus buscando alguém. Então, quando nós vemos na música, quando ele diz esconda-me em ti, nas asas do seu amor, é muito fácil nós relacionarmos essa estrofe com os salmos. No salmista, de número 91, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. E no salmo número 17, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me na sombra das tuas asas. No entanto, durante a canção, o autor faz uma menção à proteção do Senhor, que é o tema principal do salmo. Ele vai dizer o seguinte: está mais no pedido de intimidade e proximidade do Senhor, sobre alguém que quer buscar se refugiar na presença de Deus, entendendo que estando na presença, ele também se encontra protegido. Quando ele diz, como eu amo o seu nome, tu és o nome mais lindo que eu conheço, ele faz uma declaração e nos remete imediatamente ao texto de Filipenses 2, 9 a 11, onde ele diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então nós entendemos que essa canção ela nos leva a um lugar de verdadeiro louvor. Louvor o que é? Louvor é elogios a Deus, é citar os seus atributos, suas qualidades. E quando nós declaramos que o nome de Jesus é nós entendemos que nós estamos louvando, porque onde há elogio, há louvor.
Então nós chegamos no refrão, onde é a parte que mais causa dúvida entre as pessoas que estão cantando. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Então nós entendemos aqui que ele faz uma referência ao livro de João 1. Nós não entendemos a real interpretação dessa letra sem ter conhecimento da sua fonte. João 1 vai dizer o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele, entendendo o contexto da palavra, ele utilizou a palavra grega traduzida como habitou. E neste versículo, o verdadeiro neologismo criado por João não se quer dizer de casa, habitação, uma edificação, uma morada, mas quer dizer o tabernáculo. Trata-se da palavra esknosen, pretérito de um verbo criado a partir do substantivo skne, que significa tenda, tabernáculo. Então, seria melhor traduzido se fosse assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, se nós trazermos isso ao pé da letra, nós vamos ver que o evangelista João não usou essa palavra por acaso. Ele quis demonstrar que Jesus ele não apenas peregrinou em um corpo humano, mas ele tabernaculou. O próprio Deus habitou em um lugar, assim como a presença de Deus na arca habitava dentro de uma tenda ou dentro da construção do templo. João ele quis dizer que Deus ele se fez carne e tabernaculou entre os homens. A sua presença se fez real. Deus ele andou, ele caminhou, ele falou, tocou as pessoas. Então nós entendemos que ele tenta dar uma ligação como um cordão umbilical às festas dos tabernáculos, onde o santuário feito por mãos humanas carregava a presença de um Deus que não poderia ser mensurado por homens. E quando nós vemos esse texto também dentro da passagem da própria palavra da canção, batendo a porta, nós também conseguimos fazer uma relação com Apocalipse 3:20, onde diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então nós entendemos que quando nós ouvimos o carpinteiro bater a porta, nós não estamos dizendo do momento ao qual o carpinteiro veio a primeira vez e quando ele caminhou entre os homens e foi morto e crucificado. Nós estamos fazendo a menção à sua segunda volta, onde ele baterá novamente a porta e aquele que estiver preparado, ele terá comunhão com o próprio Deus. Então, se Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele é o som do próprio Deus, ele é o verbo, a palavra encarnada, e ele desce à terra para salvar a humanidade, ele voltará batendo a porta para buscar a sua noiva. E eu gostaria de terminar com a seguinte pergunta: o som que Jesus irá fazer na nossa porta no grande dia, ele será correspondido de qual forma? Será um ranger de dentes por nós termos rejeitado a sua salvação e nós mandamos onde ele não poderá insistir? Ou será o som da ressurreição em glória junto com Cristo, onde ele poderá nos dar um corpo glorificado e mudar a nossa vida para sempre? A escolha é minha, a escolha é sua. Assim na canção como ele diz: esse é o meu som do carpinteiro abrindo a porta. Esse deverá ser o som da noiva abrindo a porta, para que Jesus ele entre, ceia e possa tabernacular novamente entre os homens. E esse é o estudo da canção O Carpinteiro, do pastor Alessandro Vilas Boas. Espero que tenha te edificado e que você, que tem alguma dúvida sobre alguma canção, mande para nós, deixe nos comentários, pode mandar nos grupos da igreja, que nós teremos o maior prazer em estudarmos e aprofundarmos um pouco mais naquilo que nós cantamos, naquilo que nós declaramos como louvor ao nosso Deus. É com o Senhor, pastorzão. Aquele quadro que a gente gosta, que a gente ama, que é o testemunho. Quem não gosta de ouvir aquilo que Deus tem feito? Camila, quem está com você hoje? Hoje, no primeiro testemunho da TV Ágape de 2024, nós estamos aqui com a irmã Lorena, que vai nos contar aquilo que o Senhor realizou em sua vida. Lorena, paz do Senhor. Paz do Senhor, Camila, paz do Senhor, igreja. É uma responsabilidade muito grande, né? Testificar aquilo que o Senhor fez, faz e continua fazendo. O que eu quero deixar para a igreja é que no ano passado, de 2023, durante a conferência Há um Vinho Novo, no domingo à noite, após o culto, eu saí. Assim que o culto terminou no domingo, que a conferência se encerrou, eu encontrei com uma irmã ao fundo da igreja, ao qual ela aguardava o pastor, né, exatamente para uma oração. E justamente nessa noite, o ministrante, ele liberou uma unção de cura neste lugar.
E foi uma palavra poderosa, foi uma conferência poderosa, onde o Senhor agiu, falou e transformou poderosamente. E eu sentei com a irmã, conversei com ela me contou a luta que ela estava passando, onde ela tinha feito exames na semana anterior, e ela tinha sido constatado 2 nódulos, um no seio esquerdo e um no sistema reprodutor, se não estiver enganado, no útero, no ovário. E ela relatou comigo esse testemunho por mais ou menos uns 15 minutos. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, há uma unção de cura sobre este lugar, por que não orar? Né, Camila, por que não orar pela vida dela? E eu perguntei, falei, posso orar por você? Ela falou, claro, irmã. E nós nos colocamos de pé e eu orei pela vida dela, ministrei cura sobre a vida dela, e ela foi para casa e nós fomos seguir a vida. Quando foi na semana seguinte, eu estava aqui na igreja no culto de sexta-feira, mais ou menos uma semana depois. Uma amiga nossa em comum me procurou, foi até no momento do louvor, ela bateu nos meus ombros e falou assim, Lorena, você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei, não, me conta. Naquela noite, no domingo, durante a oração, a irmã passou por dores terríveis. Ela não conseguiu dormir à noite e queimava muito, tanto o seio quanto o útero. Queimava muito e ela começou a clamar pelo Senhor. E determinada hora da noite, ela foi ao banheiro e nessa ida ao banheiro, ela esperou o amor que saiu no vaso sanitário. Né? Então, quando ela me contou, eu senti uma graça e um temor de Deus tão grande, porque às vezes a gente pensa assim, mas para que eu vou orar, para que eu vou clamar, se eu já tenho o diagnóstico do médico, se o médico já falou que não tem jeito, é cirurgia. E uma coisa que eu não relatei, ela já estava com a cirurgia marcada para fazer a biópsia. Né? Então, quando ela chegou no consultório, o médico falou, você não tem nada. Né, ela tem os exames, ela tem os laudos, por questão de ética, né, a gente não vai citar o nome da irmã, mas ela tem os laudos, que consta que hoje ela não tem nada, ela está curada, para a honra e glória do Senhor. E o que eu queria deixar para a igreja era esse testemunho de edificação de fé. Ore, clame, porque o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero deixar só um versículo, Camila, que está lá em Hebreus 11, que diz que, ora, a fé é o firme coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não se vê. Esse é o meu testemunho, espero que edifique a fé dos irmãos, espero, né, Camila, que a igreja seja muito edificada. Amém, que bênção. Irmãos, você que está nos assistindo, como a Lorena disse, ela usou da autoridade que Deus deu sobre a vida dela. Muitas vezes as pessoas têm esse receio, né, Lorena? Verdade. De chegar até o próximo. A Lorena já tinha me relatado esse testemunho anteriormente. Ela me contou que ela estava guardando o pastor para orar por ela. E a Lorena, né, se sentiu um pouco intimidada, mas né, o Espírito Santo confirmou. Então nós precisamos usar dessa autoridade, né, Lorena? Verdade. O Senhor deu, lógico, com muito discernimento para poder abençoar vidas. Lorena, nós te agradecemos por vir aqui. Que o Senhor continue fazendo muito em você e através de você. Amém. E você que está aí nos acompanhando, fique conosco, que tem muito mais para você nesse primeiro programa do ano. Tá gostando aqui do programa? O programa tá uma bênção, tá maravilhoso. Espero que você já tenha dado like e compartilhado para a gente alcançar mais pessoas. Agora é o quadro da Adria e da Giovana, para a gente aprender o texto dentro do seu contexto. Um quadro muito bom, muito interessante. Olá, meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao primeiro episódio desse quadro Texto com Contexto. Esse quadro que a gente já vê há alguns episódios, tratando passagens bíblicas com o contexto por trás dela, explicando um pouquinho mais sobre o que vemos e lemos na Bíblia. Hoje a gente veio falar sobre um tema que é a fraqueza humana. Tem uma expressão muito conhecida no meio cristão, muitos ainda acreditam que ela está até na Bíblia, que é a seguinte frase: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Hoje a gente vai entender um pouquinho de como surgiu essa frase, de passagens bíblicas que são semelhantes a ela e entender se essa frase ela é de fato bíblica ou qual que é o contexto por detrás dela. Primeiramente, qual que seria a aplicação comum que as pessoas utilizam nessa frase? Ela é muito ligada para justificar, de certa forma, o pecado, tratando isso como uma normalidade da nossa carnalidade humana. Então, ela trata como se fosse assim, que todas as pessoas estão suscetíveis a cair e que isso é normal.
e que o Deus, nessa situação, ele iria nos reerguer. Então, nós vamos entender um pouquinho dessa situação de por que essa frase é tratada dessa forma. Bem, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos vocês. É muito bom tê-los aqui mais uma vez conosco, assistindo esse programa. E eu gostaria hoje de ler 2 passagens bíblicas para vocês entenderem da onde que pode ter saído essa frase, né? Que frases que se assemelham, versículos, né, na verdade, que se assemelham a essa frase que nós vamos tratar aqui hoje, para vocês entenderem mais a fundo de onde vem todo o problema. Abra sua Bíblia no Salmos 145, 14, que nós vamos pontuar algo aqui muito interessante. Depois, outro versículo, nós vamos pontuar outra coisa também muito importante. Lá nesse salmo fala assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Segunda passagem que eu quero que você abra está lá em Provérbios 24, 16, que fala assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então você pode ver que são 2 passagens que tratam sobre o cair do homem e sobre o levantar de Deus. E daí pode ser que a gente tenha essa frase aqui que nós escutamos muito. Mas o que eu quero pontuar com você, antes de entrar no mérito dessa frase mesmo, são 2 coisas muito interessantes. Lá no Salmo fala assim: o Senhor ampara todos que caem e levantam todos que estão prostrados. O que nós deveríamos nos atentar aqui nessa passagem não é sobre, mas é sobre o fato de levantar. O que significa isso? A palavra fala que o Senhor levanta aqueles que estão prostrados. Então, nós não deveríamos nos atentar somente à queda, mas à misericórdia do Senhor nos resgatar e nos levantar. Então, essa passagem, ela não fala só sobre queda, ela fala sobre misericórdia. Deus, ele é tão bom e tão misericordioso que aquele que cai, ele consegue levantar. Nosso foco não deveria ser na queda, mas na misericórdia de Deus. Segundo ponto, no outro versículo: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Você consegue perceber que o justo também cai? Que o justo também está suscetível de errar e pecar? Então, que nós venhamos entender que a realidade do justo, daquele que vive na casa de Deus, não é sempre plena, não. Não é sempre viver em santidade. Nós devemos buscar por isso, mas nem sempre é a nossa realidade. Se a palavra fala, aí caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Então, é possível de cair. Então, a gente não pode brincar com o pecado, porque a gente pode cair, né? Então, que nós venhamos a nos atentar a esses 2 pontos, na misericórdia do Senhor em levantar aquele que está caído, e que nós, mesmo caminhando, mesmo obedecendo, mesmo vindo aos cultos, estamos suscetíveis de cair. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes e observar bem. A Adriela falou um pouco sobre o levantar de Deus. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o cair do homem. Como eu disse, essa frase é muito utilizada para justificar o pecado. Porém, convido vocês a abrirem em 1 Coríntios 10, a gente vai ler do versículo 12 ao 13, que vai dizer assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio vocês a tentação que não fosse incomum aos homens. Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, ele providenciará um escape que vocês possam suportar. Nessa passagem, Paulo, que é quem escreve essa epístola, ele deixa claro que é suscetível ao homem cair. Todos estão suscetíveis, até porque ele dá uma orientação para aquele que está de pé, que julga estar de pé, toma cuidado para que não venha cair. E aqui ele diz também que caso o homem não consiga suportar, Deus ele iria providenciar um escape justamente para ele suportar. Aqui também Paulo ele fala que Deus não enviaria tentações para a gente que a gente não conseguisse suportar. Então aqui não vamos dizer que essa frase não é um passe livre para pecar, até porque todas as tentações que sobreveio pelo homem, elas são suscetíveis de você suportar. Deus não envia uma tentação maior do que você possa suportar. E um exemplo muito importante de se tratar disso é o próprio Jesus. Jesus, ele também, um homem que não teve pecado, ele foi tentado. E mesmo quando foi tentado pelo diabo, ele resistiu à tentação. Então, que venhamos seguir o exemplo de Jesus e sempre tentar nos santificar e resistir a essas tentações. Tem uma passagem também muito importante de destacar,
que está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, que vai dizer o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Isso quer dizer que o pecado ele pode sim ser evitado. É claro que nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, que venhamos buscar sempre estar nos santificando, para que não venhamos pecar, venhamos a resistir às tentações. E, como Paulo disse, Deus ele nos ampara, ele não nos dá situações que não conseguimos enfrentar. Então, que quando a gente estiver em alguma situação que a gente venha estar sendo tentado, que a gente venha sempre lembrar disso. E que Deus eles nos capacita para suportarmos essas tentações. Amém. Então, seguinte, quando alguém falar com você, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, como uma frase que dá, como se ela fosse um álibi para que ela vivesse no pecado, porque afinal, se o cair é do homem, é normal que o homem caia, o levantar é de Deus, Deus vai me levantar de qualquer maneira. Você fala, opa, não é assim que funciona. Não é porque nós estamos suscetíveis a cair no pecado, que Deus é obrigado, a nos levantar todas as vezes, e por isso eu vou pecar deliberadamente. Nós não podemos usar essa frase como uma justificativa para errar de forma consciente, errar de forma pensada, viver na iniquidade, porque nós já aprendemos aqui, nós estamos aprendendo há muito tempo que a iniquidade desagrada o coração de Deus. Existe uma frase muito famosa que fala que a verdadeira graça não é só aquela que nos livra do poder, do jugo do pecado, mas é aquela que nos... O pecado está diante de você. Você olha e fala assim, eu posso não pecar. Pela graça, pelo que eu conheci da graça, pelo que eu vivo da graça, eu escolho não pecar. Essa é a verdadeira simbologia da graça, é você não pecar porque você já conhece a misericórdia e a bondade do Senhor. Então você fala, eu não quero isso aqui para minha vida. Então que nós possamos usar essa frase da maneira correta, com a intenção correta e com os versículos e fundamentos corretos, como a Giovana falou. Se Deus te deu uma tentação, você é capaz de passar por ela, Se fortifica, se fortalece no Espírito Santo, busque a palavra de Deus, busque estar forte no Senhor, porque Ele vai te dar a saída para você sair dessa tentação, assim como aconteceu com Jesus, Ele é o nosso modelo perfeito, então nós temos que seguir, de fato, aí, o que Ele nos ensinou, e que nós venhamos entender a queda do homem, o levantar é de Deus. Vamos focar no levantar de Deus. Se você está aí hoje caído, se você não está pecado, não está conseguindo sair da vida, do jugo pesado do pecado, entenda, Deus ele é misericordioso para levantar, mas não escolha viver caindo, Por mais que você caia sem querer, de forma que você não está pensando, de forma que você está esquematizando um erro, entenda, Deus ele é capaz de te levantar mais uma vez, Então, utilize desse levantar para ter vitória mesmo, para não voltar para aquele erro mais, e não para usar como justificativo para que Deus te levante outras vezes. Entenda que a graça de Deus, ela te impede de pecar. Essa é a verdadeira, e quando a gente tem esse entendimento, nós vivemos a plenitude de Deus, porque fala, eu conheço o pecado, mas eu não quero mais, porque eu sei da onde a graça me libertou, da onde a graça me tirou. Então, vamos focar nessa parte da frase, e não só no cair, Se você está caído, ou se você já caiu em algum pecado, como qualquer pessoa, entenda, Deus ele é poderoso para te levantar, quantas vezes preciso, mas não mente, Tipo, eu vou pensar em pecar e vou pecar e vou cair quantas vezes eu quiser, porque Deus é obrigado a me levantar. A iniquidade não agrada o coração do Senhor, E outro ponto importante de destacar é que o pecado ele tem que gerar arrependimento. A partir do momento que você se arrepende daquilo que você pecou, você clama a Deus, aí sim entra o levantar de Deus. Exatamente. Mas quando o pecado ele não gera esse arrependimento, é como a Adriana disse, ele continua sendo uma iniquidade. E a Bíblia, ela nos orienta sempre a que a gente não peque, a que a gente tente viver uma vida de santidade, buscando as coisas do alto para fortalecer o nosso espírito e assim não dar voz à carne. Tem uma analogia muito importante que eu gosto muito dela, que fala que nós, seres humanos, temos 2 leões na nossa mente, que é um espiritual e outro carnal. Vai vencer aquele que você mais alimenta. Então, quando estamos revestidos do poder de Deus, da leitura bíblica, buscando as coisas do alto, a gente está alimentando o nosso espiritual, e assim a carne ela não vence. Se começamos a alimentar mais a nossa carne, o nosso espiritual ele perde um pouco espaço.
Então, que venhamos sempre nos alimentar das coisas do alto, alimentar das coisas espirituais, para que a nossa carne ela seja vencida. E outro ponto importante de destacar é que o pecado ele existe desde os primórdios da humanidade, começou com Adão e Eva. E na Bíblia não há um homem sequer, a não ser Jesus, que não errou, que não pecou, que não passou pelo pecado. Mas como eu disse, o pecado tem que gerar arrependimento, porque nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Então, que venhamos reconhecer isso, que somos lavados pelo Espírito Santo, com o seu sangue que foi derramado lá naquela cruz. E para finalizar, eu queria deixar 2 versículos que eu gosto muito, que se encontra em Romanos 8, um versículo do 1 ao 4, que vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fosse plenamente satisfeita em nós, para que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como eu disse, Jesus ele morreu na cruz justamente para nos limpar dos nossos pecados, nos tirar do lamaçal do pecado. E quando ele estava naquela cruz, todo o pecado da humanidade caía sobre ele. Então, que venhamos reconhecer a graça de Deus, a misericórdia, como a Adriana falou, e que venhamos utilizar essa frase da maneira certa, não para justificar o pecado, não para colocar como que o cair é normal. Como foi dito aqui, o pecado ele pode ser evitado, você resiste à tentação quando você está fortalecido no Espírito. Então, que venhamos entender isso. E espero que vocês tenham entendido e que apliquem essa frase da maneira certa, para não virar uma frase antibíblica, mas que essa frase ela venha a ser reconhecida como a misericórdia e a graça de Deus para nós que somos todos pecadores. E é isso. Espero que tenha falado ao seu coração. Faça o seu devocional, não deixe de assistir, não deixe de compartilhar. Nós estamos aqui muito felizes, né, de iniciar mais um ano. Então, que você venha continuar aí firme conosco até o final desse ano. Pra gente descobrir aí juntos muitos textos descontextualizados. Vamos trazer eles de volta ao contexto correto, se Deus quiser. E é isso, até a próxima. Com Deus. Obrigado, Giovana. Obrigado, Adri. Esse quadro muito bom. Agora, a palavra do Senhor fica aí para você ouvir 10 a 12 minutinhos, mas que vão edificar você. Momento da palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar uma palavra que eu comecei aqui há umas 3 semanas atrás, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Hoje eu quero concluir. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, que era tetrarca da região de Tureia, e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitarei as suas veredas. Todo vale será aterrado, lados todos os montes e outeiros, e os caminhos tortos serão retificados, e os caminhos escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Olha que palavra profética: e toda a carne verá a salvação de Deus. A palavra salvação significa livramento de um grande perigo, nós sermos salvos da morte, proteção na batalha ou livre de uma sentença de morte. Todas essas promessas aqui relacionadas à salvação se cumpriu na cruz do Calvário com a morte de Jesus. Com a morte de Jesus, nós somos salvos do pecado, nós somos livres da condenação, da morte, do inferno. O Senhor agora nos protege. Então, toda a carne verá a salvação de Deus. Eu quero profetizar que vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação na tua... Salvação de Deus em todos os aspectos da sua vida. Recebe essa palavra aí. No primeiro dia dessa mensagem eu falei sobre João. Durante 400 anos Deus estava em silêncio
E a palavra do Senhor veio até João no deserto, irmãos. A terra não pode calar o céu. A terra não pode deter a voz de Deus. 400 anos que Deus estava em silêncio por causa do pecado, o povo estava distante de Deus, até que chegou a hora de Deus falar. Irmãos, Deus sempre volta a falar. O céu sempre volta a se manifestar. E a palavra do Senhor veio até João no deserto. Não importa onde você está, a voz do Senhor te alcança. A palavra não veio de Roma, o socorro não veio da terra, o socorro veio do céu. Você pode estar vivendo uma situação difícil, mas a voz sempre chega até você. E João vai dizer o seguinte: eu sou a voz que clama no deserto. Só te lembrando o que eu falei semana passada. João sabia muito bem quem ele era. Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou um eco. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que Deus me chamou. Deus me deu uma voz e a voz que Deus me deu, eu quero compartilhar com você. Deus também tem te dado uma voz. Deus também tem te dado uma direção. Deus também tem te dado algumas palavras. Você nasceu com um plano. Você nasceu com um propósito. Você é uma voz que vem de Deus. E ele diz: eu estou clamando no deserto. Deserto é lugar difícil, mas o deserto não calou a voz de Deus através de João Batista. Muitas vezes a gente fala: pastor, mas é tanto problema, luta, é tanta crise. Eu sei, mas o deserto não calou a voz de João. Os problemas não são maiores do que aquilo que Deus colocou em você. E talvez hoje você esteja no deserto, mas o deserto não vai calar a tua voz, porque maior é o que Deus colocou em você, maior é o propósito, maior é a palavra que Deus liberou na sua vida. Mesmo no deserto, a voz de Deus vai se manifestar. Esse deserto não vai calar aquilo que Deus colocou em você. E agora, para a gente concluir essa palavra, a intenção de João Batista, quando veio aqui, era preparar o caminho do Senhor. Eu preciso te explicar isso aqui. Como assim, pastor? Para o Salvador chegar, o caminho teria que estar preparado. Dentro do contexto bíblico, sempre quando o imperador de Roma teria que ir até uma cidade, alguém ia à frente. Se tinha mato, ele tirava. Se não tinha caminho, ele fazia caminho. Se o caminho era perigoso, ele primeiro preparava o caminho. E é isso que João Batista veio fazer. Ele veio preparar o coração do povo para receber a salvação. Deixa eu te dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que o presidente da República ou o prefeito da sua cidade fosse almoçar na sua casa. Como que você iria fazer? Você iria arrumar a sua casa, iria passar uma vassoura. Se a casa tivesse sem pintar, você iria pintar. Se o copo tivesse quebrado, você iria comprar um copo novo. Se alguém te perguntasse por quê, você iria falar: porque o prefeito vai vir na minha casa. Olha, irmão, se o prefeito para vir na sua casa, você prepara ela, quanto mais a nossa vida. Para eu receber Jesus, para eu receber a salvação, para eu receber o milagre que vem de Deus, eu preciso arrumar a minha vida. João Batista, então, aqui, para a gente concluir essa palavra, ele vai dizer como que a gente prepara o caminho para receber a salvação. Primeira coisa, ele vai dizer aqui, tem que ter arrependimento. Para que o Senhor chegue na nossa vida, tem que ter arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? É quando você cometeu um pecado e aquele pecado doer em você. Aquele pecado te causar dor. Todos nós pecamos, ninguém aqui está livre do pecado, mas tem alguns que têm remorso. O que é o remorso? Ele só te faz mal na hora, mas daqui uma semana, daqui um dia, você está fazendo de novo. O arrependimento não. Eu errei, eu falhei, eu caí, mas esse pecado eu não cometo mais. Por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Toda vez que reconhecia o erro, aquele pecado ele não cometia mais.
Então, para a gente receber a salvação que vem de Deus, é necessário arrependimento. Nessa mensagem aqui, você vai começar a se arrepender de algumas situações que você está vivendo, que você sabe que está entristecendo a Deus. E ele vai dizer mais: todo vale será aterrado. Ô irmãos, o que é vale? Vale é lugar baixo. Aquilo que é vale tem que ser aterrado, ou seja, na nossa vida não pode ter buraco, na nossa vida não pode ter furo, na nossa vida não pode ter aquele lugar profundo que você fica nele a vida toda. E ele vai dizer mais: todo monte será aterrado. O que é monte? É o contrário de vale. Monte é lugar alto. Ele diz: todo monte tem que ser aterrado. Monte fala de soberba. Como que Deus vai chegar na vida de soberbo? Sendo que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Sabe por que Deus até hoje não fez a salvação na tua casa? Sabe por que Deus até hoje não fez esse milagre aí? Porque tem soberba. É necessário a gente se quebrantar diante de Deus. É necessário a gente reconhecer que nada somos. A soberba não deixa a gente deixar Deus operar. A gente quer fazer, a gente quer realizar, a gente acha que consegue. Irmãos, enquanto você acha que consegue, a soberba está aí, Deus diz: então faz você. Por isso que com a soberba Deus não opera. Então hoje fala: Senhor, eu nada posso, eu nada sou, eu não consigo, eu estou tirando a minha mão para o Senhor colocar a sua, eu vou parar de fazer do meu jeito para o Senhor operar do seu jeito. Com a soberba, Deus não pode fazer. E ele está dizendo: não, mas também não pode ter monte. Como que tem que ser a estrada? Plana. Ou seja, a nossa vida com Deus não pode ser um dia no monte, um dia no vale. Um dia estou bem, um dia estou mal. Um dia eu quero Jesus, outro dia eu não quero. Janeiro eu estou na igreja, fevereiro eu não estou. Março eu voltei para a igreja, abril eu saí. Não, vida com Deus não pode ter altos e baixos. A vida com Deus, guarda isso aqui, é um conselho que eu te dou. Deixa eu usar uma analogia. A vida com Deus não é uma corrida de 100 metros. O que é corrida de 100 metros? Na hora que dá a largada, o corredor sai numa velocidade extrema. Só que para. Acabou. A vida com Deus não é assim. Eu começo rápido, começo batizando, começo... Não. A vida com Deus é uma maratona. O que é uma maratona? 4 horas de corrida, 5 horas. O corredor, ele não está preocupado com a velocidade, ele está preocupado com a constância. Vem, mas ele está correndo. Vem o vento, mas ele está correndo. Vem um morro para ele subir, mas ele está correndo. A vida com Deus não é velocidade, a vida com Deus é constância. Nem todo dia você está bem, nem todo dia a sua vida vai estar um mar de rosas, mas até nesses dias você está correndo. A vida com Deus você não pode deixar de correr, você não pode ter altos e baixos, você não pode viver por temporada. Volte a correr, volte a fazer a caminhada que Deus te chamou, volte a fazer aquilo que Deus confiou na sua mão. E ele vai terminar dizendo: e os caminhos escabrosos ou caminhos tortos. O que é caminhos escabrosos e tortos? Tem que ser aplanados. Caminhos escabrosos são caminhos difíceis de percorrer, caminhos que foram transformados. Talvez a sua vida hoje virou um caminho difícil de andar, caminho cheio de espinhos. Sua vida... Você hoje perdeu o sentido do casamento, você perdeu o sentido da vida cristã, perdeu o sentido do trabalho, sua vida perdeu o entusiasmo. Mas o texto aqui tem uma palavra dizendo que os caminhos escabrosos serão aplanados. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Aquilo que é difícil, Deus vai fazer ficar fácil. Aquilo que parece impossível, Deus vai tornar possível. Aquilo que você acha que não tem solução, Deus vai colocar uma solução. Porque não há caminho escabroso que Deus não aplane, não há lágrima que Deus não seque, não há dor que o Senhor não cure, não há problema que Deus não resolva, não há enfermidade que o Senhor não sare, porque caminhos escabrosos o Senhor aplana. Eu quero dizer isso para você agora. Deus vai aplanar teu caminho. Deus vai dar uma resposta para você, mas continue caminhando.
continue vivendo uma vida sem soberba, vida debaixo da presença de Deus com arrependimento, porque esse caminho escabroso, Deus vai aplanar. E para nós concluirmos, naquele tempo onde tudo parecia perdido, 400 anos em silêncio, a política uma bagunça, a religião perdida, tudo parecia estar um caos. Mas, na verdade, Deus estava preparando um grande avivamento. Sem ninguém saber, João Batista já estava pregando no deserto. A resposta de Deus já havia aparecido, só se faltava se manifestar. E eu quero dizer isso para você. Por mais caótico que esteja a sua vida, por mais complicado que pareça, Deus já está preparando um avivamento. Deus já está preparando uma resposta. O deserto não vai calar a voz de Deus. O Senhor está chegando na tua vida. Vai ter salvação, vai ter avivamento, vai ter transformação. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Pai, às vezes como João, a gente vive num momento tão difícil, parece que a terra está em silêncio, parece que o Senhor não vai falar, mas é nessas horas que o Senhor se manifesta. E quando o Senhor se manifesta, haverá salvação. E hoje eu aprendi que para o Senhor se manifestar tem que ter arrependimento. Senhor, a nossa vida não pode ser uma vida de altos e baixos, é necessário ter constância. Os caminhos difíceis, o Senhor vai aplanar, e aí sim o Senhor vai se manifestar. Muda as nossas vidas, toca em nós. Senhor, por mais difícil que pareça, o Senhor sempre voltará a falar. Restaure essa família, restaure este homem, cure essa enfermidade, abre essa porta que está fechada. Tu és aquele que transforma as nossas vidas. Eu abençoo o teu povo. Amém e amém. Assim a gente termina o nosso programa. Não deixe de dar o like nem compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Paz do Senhor, fica com Deus.